Olá, me chamo Cristiane, estou na Gerência de Relacionamento Corporativo da Unimed Fortaleza e hoje eu tenho o prazer de apresentar diretamente do Ceará RH o nosso quadro Vozes do RH, um bate-papo super especial com especialistas em gestão de gente e cultura. Estou aqui com a Eveline de Luna, psicóloga e gerente de gente e cultura na Vinci Global, uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado B2G, conectando inovação e gestão pública. A Eveline tem mais de 14 anos de trajetória dedicada à transformação cultural nas organizações, com foco nas pessoas, tecnologia e gestão humanizada. Nós vamos falar sobre um tema super interessante que vem transformando o mundo corporativo: tecnologia e inteligência artificial no RH. Eveline, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar conversando aqui com você. Muito obrigada. Antes de eu começar a primeira pergunta, eu vou falar que eu vi no teu LinkedIn uma frase que me chamou muita atenção. E você falou lá que adotar tecnologia é, antes de tudo, um exercício de cultura. Sim. Requer paciência, escuta e coragem para mudar o que já parecia consolidado. Já anotei no meu bloco de notas para usar nos meus treinamentos, viu? Amei a sua frase e queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa frase. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Transformar a cultura a partir da inteligência artificial, ela é realmente um exercício de paciência, principalmente, e até resiliência, né? Porque a gente sai de um RH voltado à operação, no sentido de... A gente começou a trabalhar com ERPs dentro das organizações, né? O SAP, estruturas e plataformas que trouxessem ali uma facilidade no nosso dia a dia. Mas a IA, ela extrapola, né? Ela vai para além desse movimento que a gente tem mais operacional. Então, realmente é um trabalho que exige muita escuta dos colaboradores, porque as dúvidas são recentes, né? E paciência no sentido de que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente realmente tem que transformar a cultura através dessa transformação digital. Muito bom, muito bom. Eveline, a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem mudado profundamente o RH. Nós estamos acompanhando isso. E na sua visão, quais são os principais ganhos que essas ferramentas trouxeram para a gestão de pessoas? De longe, acho que o maior ganho é o tempo. A gente para de trabalhar de forma repetitiva e deixa a inteligência artificial, né, fazer esse trabalho. Então, ela já traz para a gente dados em que a tomada de decisão é mais rápida, é menos burocrática, porque já vem ali um respaldo racional, né? Então, o dia a dia ele fica mais ágil, a gente tem tempo de fazer outras coisas. Então, ao invés de estar ali preenchendo planilhas, horas e horas analisando alguma informação para uma tomada de decisão, ela já vem ali entregue e aí a gente vai participar, né, na parte humana dessa decisão. Então, eu acredito que o tempo para a gente conseguir olhar para as pessoas, para a gente conseguir fazer um trabalho olhando para as coisas mais importantes, é fundamental com a chegada da IA. Então, para mim, é o grande ganho. Muito bom. Eu costumo dizer que se a inteligência artificial consegue fazer, por que a gente não aproveita esse recurso para cuidar mais das relações, das conexões? Exatamente. Que, de uma certa forma, foram deixadas de lado um pouquinho e eu acho que isso está sendo resgatado. Sim. Então, o que me chamou a atenção na tua frase, eu vou voltar só um pouquinho, foi que a gente vê, eu consigo ver isso também nas equipes, nos times, não só onde a gente está inserido, mas em todos os nossos clientes, que talvez exista também um protecionismo, sim, de uma certa forma, para que a gente não avance com essas tecnologias. Sim. E se a tecnologia passar a fazer isso, e o meu emprego e o meu trabalho? Então, acho que tu traz muito esse olhar também, né? Vira um bicho de sete cabeças quando não é bem comunicado, quando não é bem passado para os colaboradores. Então, por exemplo, e são soluções muito simples. Por exemplo, lá na Vinci Global, a gente entendeu que a área de departamento pessoal, ela acabava perdendo muito tempo respondendo perguntas operacionais, como é que eu faço para incluir um dependente no meu plano de saúde? Como eu faço para ter acesso à minha senha do vale do ticket de refeição? Então, são perguntas que a gente pode padronizar essas respostas e otimizar o tempo do nosso departamento pessoal para outras coisas. Então, são soluções muito rápidas e práticas que, se não forem
forem comunicadas, elas geram realmente ansiedade e medo, né? Então, acho que é isso, é comunicar de forma muito assertiva para a gente ter mais tempo de cuidar de pessoas. Muito bom, muito bom. Há quem diga que a tecnologia no RH pode desumanizar os processos. Sim. Como equilibrar isso em uso da IA com a necessidade do olhar humano e do cuidado com as pessoas? Como conseguir esse equilíbrio? Eu não acho que desumaniza, né? Ela é uma ferramenta para facilitar as tomadas de decisões. Então, eu acho que muitas vezes a gente não usa corretamente e aí causa realmente essa ansiedade, causa esse sentimento de que vai ficar muito robótico, vou perder meu emprego, né? Então, quando a gente faz uma utilização muito madura dessa tecnologia, eu não vejo como isso ser desumanizado, né? A gente que dá o sentido. Eu estava assistindo a palestra do Eugênio, e ele estava falando um pouco sobre IA, e aí ele trouxe uma pergunta agora que foi: e o que a IA não faz? Né? E aí ela não cria expectativa, ela não sente. Então, ela é racional. Não se frustra. Exato. Ela não se cria do nada. A gente tem que alimentá-la. Então, uma sinfonia do Beethoven, ele criou do nada. IA, ela precisa que a gente entregue mais informações para ela criar uma sinfonia. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente consegue criar as coisas do nada. A inteligência artificial, não. Então, se a gente comunica isso corretamente, se a gente tem esse cuidado, ela fica mais... mais uma ferramenta para a gente se humanizar. Né, para a gente ter tempo de ser humano, né, e não ficar ali toda hora numa perspectiva extremamente racional, porque o ser humano ele tem um racional e emocional. A IA não, é só o racional. Então, eu acredito que ela acaba, de forma correta, humanizando as relações. Perfeito, perfeito. Concordo contigo plenamente. Quais as habilidades e que tipo de habilidades e competências os profissionais de RH, Eveline, precisam desenvolver para lidar com essa transformação digital de forma estratégica e consciente, hein? Qual o desafio aí? Eu acho que assim, a principal, se a gente pensar assim, uma habilidade é a curiosidade, né? A gente precisa saber perguntar, antes a gente precisa saber responder. Hoje a gente precisa saber perguntar. Então, um time que ele tenha uma familiaridade e um interesse em perguntar, né, um RH que ele não precisa saber tecnicamente. A gente tem hoje jovens criando startups em que eles alimentam a inteligência artificial através de profissionais como médicos, como físicos. Então, a gente não está para competir com esse pessoal, né? A gente tem que entender como é que a gente pergunta, como é que a gente faz utilização dessa ferramenta. Então, acho que... E ter o pensamento crítico, né? Eu acho que também o pensamento crítico é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, porque também a gente pode cair no... Tudo é automatizado. E nem tudo que é automatizado é melhor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, curiosidade e o pensamento crítico, essa criticidade, eu acho que são fundamentais. Muito bom. É aquela questão dos tempos antigos. Eu me lembro que eu fazia esse comentário que quando levantava a mão para perguntar alguma coisa para o professor que não entendia, aí sempre o nerd da sala, porque ele está querendo entender, aquela pessoa está querendo entender. E a grande maioria fica ali só absorvendo o conteúdo, né? Então, quando você traz essa questão do pensamento crítico, eu acabo voltando. Não tem como a gente não voltar lá para a escola, para a parte da educação, que a gente vê muito isso. Às vezes, 1, 2 ou 3 que levanta aquela mão para ter esse pensamento crítico, e é exatamente o que pode acontecer com a IA, não é nada de diferente do que já aconteceu lá atrás, né? Exatamente. Bom. E é importante, Cris, a gente pensar que a inteligência artificial, ela vem como esse facilitador, realmente. Ela tá ali para a gente alimentar a informação, ela tá ali para a gente realmente consultar e não só tomar como uma verdade, porque o que eu vejo, às vezes a gente faz pergunta e toma, eu estava conversando com o jurídico da empresa e a gente falando sobre as novas políticas de IA que a gente tem que estabelecer na organização, e eles trouxeram: Eveline, eu fiz uma pergunta esses dias para a IA e ela criou uma lei. Ela precisa responder a gente, né? Então, ela vai buscar artifício, ela vai criar também para não deixar a gente sem a informação. Então, se a gente não tem esse pensamento, se a gente não utiliza ela dessa forma para consultar e criticar, a gente pode ali estar passando informações erradas, a gente pode mais atrapalhar o nosso trabalho do que, evidentemente, facilitá-lo. Verdade, verdade. Perfeito. A tecnologia também pode gerar mudanças culturais dentro das organizações, mudanças profundas. Que cuidados você recomenda para que a transformação digital fortaleça a cultura e não gere resistência? Você já trouxe algumas coisas na fala, mas eu queria que você complementasse. A transformação digital, ela é uma transformação cultural, né? Então, ela tem que ser uma narrativa construída pela área de RH.
Porque senão a gente vai cair nesse local muito escuro, muito sombrio do que está acontecendo. A área de gente, né, gente cultura, gestão de pessoas, de people, né? A gente tem várias nomenclaturas hoje para a área de RH. É a área que está mais habilitada a comunicar, que tem mais condições de acessar de forma profunda, né, o que o colaborador tem que entender, ou tem que saber. Então, a gente tem que trazer essa narrativa e essa responsabilidade para a gente. Se a gente não trouxer, eu acho que corre um risco das pessoas não engajarem, das pessoas não entenderem, de ser um custo elevado para a empresa com uma ferramenta que não vai atendê-las. Né? Então, eu acredito que se o RH não levanta essa bandeira como responsável, a gente pode cair aí numa dificuldade de avançar, de evoluir, de utilizar algo que seria tão importante para a nossa rotina. Perfeito. O RH é o elo, né? Exato. Fala, o RH é o elo. É o elo ali entre os líderes e os liderados, que é o desafio gigante envolver, eu acredito até que mais do que os liderados, os líderes. Sim. Nessa transformação. Sim. Muito bom. E, assim, enquanto área de tecnologia, eu tenho duas... eu considero que dois extremos na organização, né? Eu tenho o pessoal ali novo, de 22 anos, 21 anos, que está totalmente engajado em inteligência artificial e tecnologia, e eu tenho colaboradores com 20 anos de casa, que estão acostumados com a planilha, que não faz uma pergunta no chat, que, enfim, que tem dificuldade. E então a gente tem esses extremos na organização que, se o RH ele não levanta a bandeira de alfabetizar, né, de trazer essas informações de forma clara, nivelando esse conhecimento, a gente vai ter mais uma vez esse investimento sem um retorno, né? Muito bom, muito bom. Só para falar que o tempo é curto, mas eu ficaria horas. Eu precisava dizer isso. Olhando para o futuro, quais mudanças você acredita que a inteligência artificial e a tecnologia vão trazer para o RH nos próximos 5, 10 anos? Fica à vontade para responder. Tá. Tempo. Você acha que vamos precisar de novos papéis, novas funções e competências dentro do RH para lidar com a IA e tecnologia? Sim, eu vou responder de trás para frente a pergunta, acredito que sim. Hoje a gente já fala em designers de experiências do colaborador, de analistas de dados humanos na organização. Então a gente já tem um olhar voltado a essa experiência, ao quanto a IA vai liberar de tempo para a gente trabalhar o humano de forma mais personalizada. Então, acredito que nos próximos anos o ganho vai ser uma personalização do desenvolvimento dos colaboradores, um alinhamento mais próximo à carreira. Vai ficar mais fácil a gente estabelecer carreira, a trilha, né, que aquela pessoa tem que seguir para evoluir na organização, para a gente fazer, enfim, evitar layoffs, né, evitar desligamentos em massa, dá para a gente fazer análises preditivas, dá para a gente se antecipar. Então, eu acredito que o maior ganho vai ser realmente a gente se antecipar às informações e a gente se aprofundar na jornada do colaborador, nessa experiência do colaborador, trazendo mais engajamento, trazendo, consequentemente, mais produtividade e mais performance. Então, acredito que o futuro, eu não consigo falar ainda 5 anos, porque tudo muda muito rápido na tecnologia. Então, eu penso aí, nos próximos 2 anos, a gente ter realmente um RH mais estratégico, mais preditivo, e que consiga realmente cumprir a missão, que é desenvolver pessoas. Então, essa é a expectativa. Perfeito. Não ficaria horas? A gente ficaria horas conversando. Também, é uma delícia. Você falou uma coisa também no LinkedIn que eu anotei, sobre a questão da transformação da cultura, que não precisa de grandes palcos e precisa de pessoas comprometidas. Exato. Não está no script, não, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da liderança nesse processo. Eu considero a liderança como o braço, né, da área de RH, de gestão de pessoas. Na verdade, 80% da gestão de pessoas ela é feita pela liderança. Então, é onde a gente consegue, enquanto apoio, entregar metodologia, direcionar, mas realmente a vivência da cultura ela é transmitida pela liderança. Então, quando a gente quando eu tenho líderes engajados, eu consigo realizar uma transformação cultural. Eu preciso que eles comprem essa ideia, né, que eles tenham realmente esse interesse em repassar a cultura, porque quando a gente tem os líderes que não estão engajados com as mudanças culturais, com as mudanças tecnológicas, toda a equipe está comprometida. Então, eu preciso, né, eu falo nominalmente, por estar à frente da área, mas é fundamental o apoio da liderança. E a área de gente cultura
fomentando esse desenvolvimento deles, né? Apoiando, construindo junto com eles. Eu acredito que aí sim a gente consegue transformar uma cultura, fica uma cultura saudável, algo que realmente é voltada para o desenvolvimento de colaboradores e, consequentemente, para a performance da empresa, que é o que as empresas precisam, né? Elas precisam lucrar, elas precisam realmente retornar o investimento em pessoas, evoluir dessa forma. Então, eu acredito que a liderança, ela é fundamental. Sem o apoio delas, não é possível. Não tem RH que consiga, não tem CEO que consiga, não tem processo ou ferramenta que vá dar conta da falta de apoio de uma liderança na organização. Não fica de pé. Não. Não fica de pé. Não. Eveline, eu ficaria horas conversando contigo. Eu vou assistir depois para fazer as anotações, porque essa é a minha vontade, anotar todas as dicas. Eu acho que você trouxe aqui uma riqueza muito grande para o nosso bate-papo, viu? Prazer enorme estar aqui com você. Eu quero conhecer a 20 Global, com certeza. Conhecer essa cultura de perto. Por favor. Estarei lá com a Bia, viu? Com a nossa executiva, para conhecer de pertinho todo o belo trabalho que você tem feito lá liderando essa área. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa um recadinho pra gente. Eu tô super feliz. Eu acho que espaços como esse proporcionam trocas. É um assunto novo para todo mundo, inteligência artificial. Então, é um prazer imenso estar aqui falando sobre. Tenho muitas dúvidas também, uso muito a IA no meu dia a dia. Então, eu acredito que é um assunto que tem que ser compartilhado. E a gente está aqui para fazer essa troca realmente. Conte comigo, né? Outros eventos, outros momentos que você precisar. Para mim, é muito prazeroso. Muito obrigada. Prazer enorme de conhecer, viu? Satisfação. Gente, incrível conteúdo. Muito obrigada, Eveline, mais uma vez pela tua disponibilidade, viu? Obrigada a você. Um abraço grande. Outro.